estão atendidos com recursos. Você tem as grandes redes que têm capital de giro, já tem. E você tem um grupo grande de hospitais pequenos e médios que daqui a pouco não vão ter dinheiro para pagar, não vão ter capital de giro para pagar os seus funcionários. Então é uma área que já deveria ter sido atendida, e tem muitas empresas médias, pequenas, que não foram atendidas pelos programas do governo, né? Tem uma demanda grande da gente renovar o auxílio do emprego, da medida provisória 936. Nós vamos colocar uma decisão dos líderes com o relator, essa tem muita convergência, da gente autorizar o presidente da República a poder renovar a 936. Eu acho que isso é importante. Na 944, parece que o relator, combinado com a equipe econômica, vai aumentar o limite, que era até 10 milhões, para 40, 50 milhões, e com essa outra medida provisória para as empresas médias, né? E o resto é gestão, né? Gestão articulada entre o governo federal, estados e municípios. Nós também vamos ter que administrar todos juntos a situação de caixa de estados e municípios, porque ainda vai continuar caindo algum período. Eu acho que é importante, agora os programas estão colocados, coisas que a gente vai aprovando aqui, o Senado aprovar um texto, a gente outro, a gente aprovou máscaras, aprovamos o auxílio aos idosos, que é muito importante, coisas pontuais. Hoje devemos aprovar um projeto para os profissionais de saúde, entre outros projetos que estão na pauta de hoje. Eu acho que o mais importante é a efetividade desses programas, né? Recursos da saúde para os municípios e para os estados também, e uma articulação melhor. Eu acho que a reunião de hoje pode abrir um caminho para que a gente possa melhorar a articulação e a relação do governo federal com os estados brasileiros. O projeto do Enem continua na gaveta, presidente? Hoje eu falei com o presidente, ele adiou, a Câmara agradeci em nome da Câmara. Agora precisa discutir a data de inscrição. Ela também precisa ser adiada, eu coloquei isso para o presidente. Vamos ver se eles compreendem isso. Acho que é importante, porque não é só a data do Enem, também a data das inscrições. Tudo fica vinculado uma coisa à outra, né? O auxílio emergencial, o cenário econômico, o senhor acha que vai ser necessário prorrogar essa ajuda? A impressão que sim. Em que condições? Nós não podemos esquecer que o auxílio emergencial ele é fundamental. Se a crise continuar, ele vai ser tão importante como está sendo agora. Agora, da onde nós vamos conseguir tirar dinheiro? Esse é o nosso desafio. Eu já coloquei alguns parlamentares para estudar isso, para ter uma proposta que a gente possa fazer ao governo, que possa, se necessário for, continuar com o programa, mas que a gente encontre parte desses recursos na estrutura de gastos que o governo já tem e que muitas vezes está mal alocado. Eu acho que agora a gente vai ter que tomar esse cuidado de não continuar criando despesas sem a gente conseguir também realocar recursos de outras despesas que nesse momento não são prioritárias. Em relação a essa versão genérica da MP, da carteira verde e amarela, que o ministro Paulo Guedes sinalizou que faria. Não sei. Não conheço ainda não. Não conheceu? Não. Não houve nenhum tipo de sinalização, mas o senhor sabe, esse texto, quando veio da primeira vez, foi bastante rejeitado. Qual texto? Da carteira verde e amarela. Você não entende que apostar no mesmo formato não seria o Olha, nesse momento? tem uma parte importante da medida provisória 905 que tem muito apoio na Câmara e no Senado, inclusive dos partidos de esquerda, que foram os mais críticos no dia da votação da matéria. O Senado travou pela parte trabalhista. Eu acho que tudo que não estava na parte trabalhista e pode ajudar, né, inclusive garantindo liquidez para as empresas, tinham 2 itens que garantiam liquidez para as empresas, a gente pode tentar realocar numa outra medida provisória, porque a outra parte eu acho que teria o apoio unânime do plenário da Câmara e do Senado. Presidente, o senhor tem esperança e otimismo com relação às reformas tributária e administrativa ainda para 2020? Tenho muito otimismo. Eu acho que eu falei mais cedo isso, né? Um país que precisa enfrentar a crise, né, com expansão de gasto. Nós sabemos que a nossa capacidade de expandir gasto não é a mesma dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, mas nós vamos ter que fazer esse esforço. Ele é fundamental, todos estão apoiando, mas o nosso endividamento vai crescer muito. Como nós já temos a Previdência aprovada desde o ano passado, agora nós precisamos, sem dúvida nenhuma, da reforma administrativa, não apenas para congelar, cortar salários, mas melhorar a qualidade do gasto público. Nós temos um orçamento público do governo federal, com certeza,
onde o grau de despesas correntes é muito grande. Você viu o projeto que foi aprovado agora no Congresso Nacional, o que significa aqueles 300 bilhões de crédito? Ali não tem crédito. Ali são 300 bilhões de reais que o governo precisa de autorização para cobrir despesa corrente. E o que diz a regra de ouro? O governo só pode emitir dívida para cobrir investimento. Quando a gente está tendo que emitir 300 bilhões de reais de dívida para cobrir despesa corrente, é um significado só. Nós estamos investindo no passado em detrimento do futuro, porque nós estamos garantindo apenas a manutenção da máquina pública. Então a reforma administrativa, ela tem esse objetivo de melhorar a qualidade do gasto público, reduzir o gasto com despesa corrente e aumentar a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Então ela é decisiva. E a reforma tributária também. Se tem um ponto que reduz a produtividade, a competitividade das empresas brasileiras, é o nosso sistema tributário. Eu acho que está mais do que na hora. Vamos ver se agora em junho a gente consegue convencer o presidente Davi a retomar a comissão mista para que a gente consiga avançar não apenas na discussão sobre os impostos sobre consumo, mas também dos impostos sobre renda e os outros tributos. Mas sem aumentar imposto, né? Sem aumento na carga tributária. De jeito nenhum. É muito difícil que um país que vai ter uma queda de arrecadação e uma queda enorme do lucro das empresas, isso tem consequências na vida dos brasileiros, que a gente tenha condição de cobrar da sociedade mais alguma coisa. Agora, se a gente melhorar a qualidade do gasto público, isso vai ajudar muito a recuperação da economia brasileira. Isso. Mas o relator, por outro lado, diz que não quer dialogar, não quer aumentar para 15 módulos. Você acha que consegue votar na semana que vem? Isso vai ficar um pouco adiado agora? Olha, eu avisei ao governo que nós temos um texto que em algum momento teve acordo. Depois, por não ter sido na 910, o acordo foi desfeito, mas seria muito ruim para a Câmara dos Deputados, do meu ponto de vista, respeitando a dos outros parlamentares, que nós mudássemos o texto do deputado Zé Silva, que virou projeto de lei, depois relatado pelo Marcelo, que nós mudássemos isso e dessemos uma sinalização que estávamos flexibilizando a ocupação de terra em todo o Brasil, mas especialmente na região amazônica, porque o acordo que nós construímos, que é um acordo que atende 95% dos produtores rurais, ele tinha um marco temporal em 2008, então nós não deixaríamos ter nenhum tipo de anistia a ninguém que invadiu depois. Já tivemos anistias em 2009, 12 e 17, então nós manteríamos o marco temporal em 2008 e limitaríamos a 6 módulos, os 4 de pequena propriedade, mais 2, 5, 6 de médias propriedades. Além disso, seria dar uma sinalização de que de fato nós estávamos estimulando a invasão de grandes terras, e isso para um país que tem como seu grande patrimônio o meio ambiente, que vai ter um valor ainda maior depois dessa pandemia para a nossa recuperação, é uma sinalização muito ruim. Como esse texto, preservando o marco temporal e 6 módulos, resolve o problema de 95% dos proprietários, eu acho que seria uma grande vitória para o governo e para a sociedade brasileira. Qualquer coisa diferente, certamente uma parte do parlamento, não toda, tem dificuldade de votar. O senhor chegou a decidir já um relator? Vocês vão esperar a decisão? Não, vamos escolher. O Supremo vai decidir hoje. Com a decisão do Supremo, a gente avalia o que vai fazer, se ela vai continuar valendo ou não. Enquanto o senhor estava nessa reunião, o PT estava com outros partidos da oposição protocolando um pedido de impeachment. Eu queria saber se eles conversaram com o senhor a respeito disso, se o senhor fez algum tipo de sinalização a respeito desse pedido. Não, o direito de qualquer cidadão é apresentar um pedido de impeachment. Mas eles não conversaram com o senhor? Não, eu sou o presidente da Câmara que defiro ou indefiro um pedido de impeachment, preciso preservar para que não pareça que eu tenho posição tomada sobre o assunto. Em relação a que havia uma reaproximação de partidos do Centrão com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos. Muita gente dizia que isso estaria abalando a relação de alguns partidos com o senhor. Diante dessa conversa de hoje, a gente pode acreditar que a unidade na Câmara volta completamente ou não tinha nenhuma estabilidade? Marcelo, alguns partidos resolveram apoiar o presidente da República formalmente. É um direito democrático do governo e desses partidos constituir uma base. Tem outros partidos, incluindo o meu, que não querem uma relação de aliança com o governo, uma independência com diálogo. É a decisão do DEM e de outros partidos, tudo de forma democrática. O mais importante
é que isso não deve e não pode tirar de cada um de nós a capacidade de diálogo com o governo e dentro da Câmara dos Deputados. Obrigado. Achei chique esse formato. Gostei. Dei uma baita porrada com a cadeira na perna, desculpa. Tá te avisando que o pé não tá funcionando.